E aí galera, tô de volta e dessa vez eu vim tentar, mostrar pra vocês essa maquiagem aqui que às vezes eu faço quando eu tô com essa cara minha de batata. E se você tem um rosto redondo, que nem eu tenho, que infelizmente não dá pra fazer muita coisa, a não ser realmente disfarçar uma coisa ou outra, dessa vez não tem nada de base. Eu usei 2 corretivos, um mais escuro e um mais claro pra poder fazer aquela mescla de ilumina e contorno. E praticamente só isso, só. Então vamos lá. Então, gente, pra começar, eu tenho o costume de começar pela base, mas como eu falei no começo do vídeo, não vai ter base nessa vez, vai ser só mesmo corretivo mais claro para poder iluminar o rosto e dar um efeito mais leve. Não gosto de ter uma cobertura muito pesada durante o dia. E aí eu gosto de vir com esse corretivo mais escuro em bastão, que é da Luisense, inclusive, e fazer nas partes que eu tenho mais exuberância, vamos dizer assim, né? As partes que são mais exaltadas pra mim. É ali na bochecha, que eu tenho muita bochecha, na papada, porque, fazer o quê? Na testa e no nariz, na verdade, não tinha muita necessidade, e nem embaixo da boca, mas eu quis colocar um pouco, porque eu gosto do efeito que fica quando eu passo corretivo de contorno, né? E na hora de espalhar, eu também prefiro começar espalhando pela parte mais clara, que é o corretivo mais clarinho, para poder ficar um degradê melhor no rosto e não puxar a parte do contorno pro corretivo mais claro, até para não ficar manchado, sabe, o corretivo. Às vezes eu acho que se eu começar pela parte mais escura, vai escurecer o tom que é do corretivo mais claro de iluminar, e aí eu fico um pouco incomodada. E nessa parte, eu super recomendo que você deixe a esponjinha um pouco umedecida, mas ali no caso, como eu tava fazendo um pouco rápido ali, só pra mostrar mesmo como que eu faço, eu acabei não umedecendo ela, então ali ela tá seca. Não tem nada de ruim se você deixar ela seca, né? Nenhum problema nisso, só que pode levar um pouco mais de tempo e dificuldade para você espalhar se você demorar muito. Depende do seu corretivo, né? Ali, por exemplo, o único problema seria do corretivo mais escuro mesmo, porque no calor ele dá uma ressecada às vezes no rosto e demora, fica um pouco difícil para dar uma boa espalhada nele e aí complica. Então, por questão disso, eu acho que vale a pena você ter de repente um borrifador, umedecer só um pouquinho a esponja para poder espalhar pelo rosto, que vai facilitar muito, especialmente nessa parte do queixo ali e onde tem um pouco, de papada, porque é uma parte que parece que é um pouco seca do corpo. Ali fica um pouco, eu sinto pelo menos em mim, um pouco de dificuldade de conseguir espalhar o corretivo mais escuro e fazer com que fique bem uniforme e muito bem espalhado para não ter nenhum problema ali de ficar uma coisa manchada. Você sai na rua e alguém fala para você: nossa, mas você tá com o queixo escuro? Ou tá manchada aqui, ou tá manchado ali. Então, para não ter esse problema mesmo. Depois que você tiver espalhado muito bem, obviamente a gente tem que selar o corretivo. Eu não gosto de selar a parte que eu fiz o contorno. Eu passo esse pó translúcido só nas partes que eu passei o corretivo mais clarinho. Nas partes básicas mesmo, na testa, ali na pontinha do nariz, nas olheiras, no queixo, só para poder deixar tudo selado, até porque esse corretivo que eu usei, ele é um pouco oleoso demais, eu diria. Então, para ele não ficar escorrendo durante o dia ou marcar nas linhas de expressões ou qualquer coisa assim do tipo, não só ele, mas qualquer outro corretivo, é sempre bom dar essa selada, sim. E aí o básico agora, você faz a sua sobrancelha do jeito que você estiver acostumado a fazer. Eu não gosto muito de fazer minha sobrancelha com esse lápis retrátil, porque eu acho que ele faz cair alguns pelinhos da minha sobrancelha quando eu passo. Eu gosto de fazer com uma sombra escura que eu tenho, mas como era uma coisa mais rápida, às vezes quando eu tô com pressa, eu não tenho paciência de pegar um pincel chanfrado e ficar passando a sombra, então só vai esse lápis rapidinho. Daí eu tenho gostado bastante de fazer isso.
que é passar o lip tint no pincel de blush e passar no rosto. Primeiramente porque dá um tom muito mais bonitinho, eu diria assim, de que você tá com uma cara de saúde, com uma cara de saudável. Não fica uma coisa assim tão forçada, fora que como você passa a mão no rosto o tempo todo, eu não tenho esse costume, mas dependendo se você passa muita mão no rosto, ele não vai sair com tanta facilidade. O bom do lip tint é exatamente isso, de você usar ele como blush ou como sombra, ou qualquer coisa do tipo. É que ele não vai sair com muita rapidez. Então eu gosto de passar ele como blush no dia a dia, para ir pro curso, porque ele não vai sair uma coisa assim tão rápida. E se eu encostar, ele não vai ter aquela coisa de ficar rosada a minha mão, sabe? Quando passa blush, às vezes eu não gosto de ficar encostando no meu rosto por causa disso. E aí só passo mesmo o lip tint na boca para poder dar um tom mais rosadinho, né? Porque nem todo mundo nasce com a boca já rosada. E o rímel, quase que eu falo blush. O rímel nos olhos também passo bem pouquinho. É só pra a pessoa olhar e falar, ela tem cílio. Não é pra pessoa olhar e falar, nossa, ela passou rímel. Entendeu? No dia a dia eu não gosto muito de fazer isso, ainda mais quando eu vou sair assim. Eu acho que fica um pouco gritante, ainda mais que eu passo a maior parte do tempo sem maquiagem em casa. Então quando eu passo, eu gosto de ter uma impressão de que eu não tô com maquiagem no rosto. E aí foi isso. É assim que eu passo e faço o contorno no meu rosto pra ficar uma coisa bem simples e tudo mais. E aí eu mostrei de perto pra vocês poderem ver como que fica o efeito do lip tint na bochecha. Como um blush, né, espalhado com pincel, que tem muita gente que espalha com a mão. Eu prefiro passar com pincel porque parece que ele dá uma esfumada ali melhor no rosto e tudo mais. E é isso.